no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino e o Diego Maradona? Bárbaro. John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos o Ejército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o Timácio do Batista até meio-dia, rolando a bola a caminho do gol. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte aposta no fator majestoso para se distanciar da zona de rebaixamento. 4 dos próximos 5 compromissos da Macaca serão em casa. Luiz Felipe suspenso e Murilo Cavalcante com lesão na coxa serão desfalques para Rodrigo Santana. Macaca volta a campo neste sábado contra o Sport no Majestoso. Guarani aguarda esclarecimentos para marcar novas eleições. Tendência é que o pleito seja realizado no dia 22 de maio, um dia antes do Bugre entrar em campo pela Série C. Guarani goleia a Paulínia por 6-1 em jogo-treino e acaba tendo o Kevin, né? Centroavante, como o destaque aí, com 2 gols marcados no 6-1 para o Guarani. Neymar pede desculpas a Robinho Júnior por briga em treinamento do Santos. O garoto confirma que levou tapa na cara, aceita pedido de desculpas e promete retirar notificação enviada ao clube. Os dois falaram com a imprensa após o empate do Peixe contra o Desportivo Recoleta pela Copa Sul-Americana. Palmeiras vence Sporting Cristal no Peru e assume a liderança no grupo na Libertadores. Alviverde garante vitória com gols de Flaco Lopes e Ramon Sosa, abrindo 2 pontos de vantagem na primeira colocação. Arsenal vence Atlético de Madrid por 1-0 na Inglaterra e avança à final da Liga dos Campeões. Adversário da grande decisão será definido hoje, no duelo entre Bayern e Paris Saint-Germain. Rádio Bandeirantes. Mande sua mensagem para cá de texto 97102-1493 ou pelo YouTube.
Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a mensagem, não esquece de colocar lá, dar o clique pra gente, o joinha pra gente, por favor, tá bom? Por favor, vocês que são tantos, graças a Deus, nos ajude a deixar cada vez mais concreta a participação da Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. 11h34, eu volto já com esportes para você. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Libertadores da América, porque ontem, jogando no Peru, o Palmeiras venceu o Sporting Cristal pelo placar de 2-0 e voltou para a liderança do grupo. Palmeiras, portanto, vencendo fora de casa. Ontem também pela Libertadores, o Barcelona do Equador venceu o Boca Juniors por 1-0. O Rosário Central ganhou do Libertad pelo placar de 1-0. Pelo grupo do Mirassol, o Always Red goleou o Lanús pelo placar de 4-0. Hoje, 7 da noite, tem Deportivo Laguaira e Bolívar, Cusco e Estudiantes. 9h30, Santa Fé da Colômbia e Corinthians, além de Independente Rivadavia da Argentina e Fluminense. Hoje também, 23 horas, tem Universidade Católica e Cruzeiro. Amanhã será a vez do Flamengo entrar em campo contra o Independente Medellín, jogando na Colômbia. Já pela Copa Sul-Americana, ontem o Santos vacilou, levou um gol no finalzinho e ficou no empate por 1-1 contra o Deportivo Recoleta, no Paraguai. Ontem também, o Grêmio venceu fora de casa o Deportivo Riestra pelo placar de 3-0. Atlético Mineiro e Juventude do Uruguai empataram pelo placar de 2-2. Hoje, 7 da noite, tem Audax Italiano e Vasco. Hoje também tem Botafogo e Racing. O São Paulo joga amanhã no Chile contra o O'Rings. O São Paulo tricolor do Morumbi, portanto, em campo. Pela Copa do Nordeste, hoje, jogos decisivos pelas quartas de final da competição. Jogos que serão realizados hoje. 9h30 da noite, tem Sport e Asa de Arapiraca, 7 ABC e Juazeirense. 9h30, Vitória e Ceará, além de Confiança e Fortaleza, que vão jogar amanhã, quartas de final, jogo único. Copa Sul-Sudeste hoje também, última rodada da fase de grupos da competição. Copa Sul-Sudeste hoje, todos os jogos serão realizados às 9h30 da noite. Tem Avaí, Sampaio Corrêa do Rio, Volta Redonda e Novo Horizontino, São Bernardo e Caxias, Juventude Tombense, América Mineiro e Cianorte, Operário e Chapecoense. No grupo A, a liderança do Caxias com 10 pontos, a Chapecoense também 10, lembrando que os dois primeiros se classificam, o Novo Horizontino tem 8. No grupo B, a liderança do Volta Redonda com 10, o Operário tem 9 e o Avaí tem 7 pontos. É a Copa Sul-Sudeste. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Você poderia me dizer qual é a jogada ensaiada que o Guarani tem hoje? Paulo Paiva. Não consigo dizer para você, não. Pelo menos com bola rolando, tem alguma coisa em bola parada, escanteio, mas o restante... Eu não posso dizer também porque eu não assisto treinamento e eu não estou dizendo que isso não é treinado. Tá bom? Bom dia a todos. Estou enviando mensagem pela primeira vez na semana. Sou bugrino e assisti o jogo do Guarani. Nosso time precisa de vários acertos, mas
Estou dando os parabéns para o atleta Carlos Eduardo, que não teve medo de ser feliz, chutou várias bolas de fora da área, gostei muito. Acho que o técnico deveria deixar ele treinando um pouco mais para só colocar o pé na forma, mas o atleta está de parabéns. Vamos, Bugre, estou com você. Donizete Jardim Conceição. Valeu. CH, se o Neymar só se preocupasse em jogar bola e entrar em forma, já seria suficiente para retornar à seleção. Mas parece que criar polêmica e arrumar confusão faz parte do seu marketing. Eu não sei se é o caso do Neymar, mas eu digo que eu conheço muita gente que causa nas redes sociais para ganhar clique. E clique significa dinheiro. Então, eu não percebi isso. Eu não acho que você desferir um tapa na cara de um companheiro de trabalho é uma coisa meramente para fazer marketing. Não é possível. Tanto é verdade que o negócio foi sério que o atleta acabou notificando o clube. Eles se acertaram lá, tudo certo, mas não acho que isso seja uma atitude de quem está querendo fazer marketing. Desculpa. Se a Ponte Preta não pagar até sexta-feira, o que pode acontecer? Qualquer coisa pode acontecer, né? Qualquer coisa. Né? Você vai numa empresa e você não recebe, não é? Você não recebe para poder trabalhar, amanhã você pode pedir rescisão de contrato, pode acontecer qualquer coisa. Eu espero que se ache, eu estou falando isso, meu Deus do céu, desde agosto do ano passado, já não aguento mais falar disso. Mas vamos em frente, está registrado aqui. Você não acha que o Neymar cairia como uma luva nessa seleção que tem muitos jovens rápidos e ele, Neymar, irá colocar a bola no lugar certo para eles, Marcos? Não, não acho. O Neymar, para mim, é um jogador imaginário. Imaginário. Ele tem capacidade, mas o corpo dele não responde mais. Infelizmente. Cairia se ele tivesse numa outra condição física. Porque hoje não tem jeito. Por mais habilidoso que ele seja e por tudo que rodeia o Neymar, eu não sei se o Ancelotti vai correr esse risco. E eu pergunto para você, se ele for à Copa, que eu não sei se ele vai, acho que não, mas eu não tenho certeza. Ele vai aceitar ficar no banco de reservas? Não sei. O que aconteceu ontem. Hoje veio na rede social, explicou, Gabriel Barbosa, no jogo do Santos da Sul-Americana contra o Recoleta, foi substituído, saiu com cara de poucos amigos e foi pro vestiário. Aí ele veio com uma conversa, estava com dores estomacais, ele e vários membros da comissão técnica. Por que o Cuca, quando foi perguntado na coletiva, não disse isso? Estranho, né? Será que eles não se conversam? O Cuca não voltou pro vestiário? Sabe? É complicado. Mas esse problema entre o Neymar e o Robinho, vamos refletir na convocação do Ancelotti ou não? Eduardo Moraes. Não dá para saber. Na minha escolha, interferiria muito. Mas o Ancelotti é outra cabeça. Ele tem as convicções dele e o que ele decidir, ele vai ser responsável pela decisão dele. Se levar o Neymar e causar problema lá, ele vai assumir a responsabilidade. E se não levar, conhecendo a mídia ou parte da mídia aqui no Brasil, vai existir muita cobrança e ele vai responder por isso. Então, de todo jeito, ele vai ser pressionado. Faz parte. Pelo que ganha, o que significa ser técnico da seleção brasileira, eu não tenho nenhuma dúvida que tudo isso vai acontecer. Deixa eu ver aqui o que mais. O Geraldo de Moraes, bom dia. E aí, alguma novidade sobre a grandes salários atrasados na Ponte? Não temos nenhuma novidade. Gostaria de ter, mas infelizmente não temos. Em Campinas, 11h43 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Com Pedro Piscinato.
Fala CH, o time da Ponte Preta segue treinando, segue se preparando. O elenco da Macaca se reapresentou ontem pela manhã no CT do Jardim Ourina. E é claro, a equipe do técnico Rodrigo Santana está de olho já no confronto do próximo sábado contra a equipe do Sport. O Sport que inclusive joga hoje pela Copa do Nordeste, tem uma decisão muito importante, vai receber o Asa de Arapiraca na Ilha do Retiro pelas quartas de final da Copa do Nordeste e o técnico Márcio Goiano não vai poupar nenhum jogador. Ele sabe da importância do campeonato regional e disse que vai mandar a campo nesta noite de quarta-feira o que tem de melhor. Agora para frente vamos colocar aquilo que a gente acha, aqueles atletas que a gente acha que são os ideais, vamos dizer dessa forma, e aí nós temos um departamento que nos dá essa condição com relação à análise, né, no desgaste do atleta, então a gente sempre vai trabalhar junto, né, com que é a parte de performance, a parte de fisiologia, o médico, todas essas análises vão ser feitas. E aí a gente vai realmente partir para a escalação dos próximos jogos, tanto na quarta-feira na Copa Nordeste, quanto também os jogos seguintes, que é o brasileiro. Sempre em cima dessa análise. A gente vai procurar colocar sempre o que nós temos de melhor para os jogos daqui para frente. E como eu disse, após essa partida decisiva contra o Asa de Arapiraca, aí sim o Sport vai concentrar suas forças e suas energias para a partida do próximo sábado contra a Ponte Preta. O Sport, que vem embalado no Campeonato Nacional, vem de 2 vitórias consecutivas. No total são 6 jogos sem derrotas, mas nas 2 últimas rodadas, jogando na Ilha do Retiro, primeiro o Sport venceu o Novo Horizontino pelo placar de 1-0 e na última rodada bateu a equipe do Ceará por 2-0 e por isso o time do técnico Márcio Goiano chega embalado para essa partida do próximo sábado contra a Ponte Preta. É muito importante essa vitória para o time da Macaca. Depois de receber o Sport nesse sábado, a Ponte Preta vai receber o Londrina numa segunda-feira às 19 horas. Depois sai para jogar fora contra o CRB no estádio Rei Pelé e depois novamente joga em casa. Dessa vez vai receber o Botafogo de Ribeirão Preto. Portanto, dos próximos 5 jogos da Macaca, 4 serão aqui no estádio Moisés Lucarelli, ao lado do torcedor pontepretano, CH. Legal. Sempre agradecendo a audiência de todo mundo, principalmente do casal meu amigo, o casal Bronzeri, que está lá em Itupeva. Murilo Bronzeri é o rei de Itupeva, né? Está ao lado da Marina. Um beijo para os dois, não é? E continuem prestigiando a Rádio Bandeirantes. Muito obrigado de verdade. Final de semana tá chegando, hein? Por favor, né? Estou à espera de um convite. 11h46. E é o seguinte, essa coisa de 5 jogos na sequência, 4 em casa, isso aumenta muito a responsabilidade da Ponte. Muito mesmo. Sabe por quê? Porque se ela não fizer em 4 jogos em casa 4 vitórias, eu só quero lembrar que essa sequência que agora, entre aspas, favorece, no segundo turno serão 5 partidas, 4 fora. Então, fora é bem mais difícil de jogar, né? Então que a Ponte aproveite essa situação, esse momento, para não deixar escapar as 4 vitórias em 4 partidas. Eu sei que é muito difícil, mas eu estou dizendo aqui na teoria, em tese. 11h47, chegando para comentar a Ponte, Gleger Zorzin. Tá tudo bem, Gleger? Bom dia. Oi, CH, bom dia para você, para o amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Programa Nossa Área, o programa de maior audiência do rádio brasileiro. Para falar da Macaca, né, CH, que vai enfrentar um time difícil na próxima rodada. Jogo duro para a Macaca, mas está jogando em casa, né? Está jogando ao lado do seu torcedor. Tem uma notícia boa aí, a possível retorno do Elvis. Interessante essa volta do Elvis. O Elvis é muito importante para esse elenco, muito importante para esse time. O Elvis que pode, né, digamos, herdar aí a vaga que provavelmente será deixada pelo Murilo, que sentiu, né, e está provavelmente fora do jogo. E aí ele mantém lá o Rodrigo no meio, traz o Elvis para jogar na função de armação e abre o Brian Borges do lado esquerdo na vaga do Luiz Felipe, que também está fora por suspensão. Então, poucas mudanças, eu acho que não tem que ficar mexendo muito. Tem o David Braz também que está voltando. Eu ainda não voltaria com o David, não.
Eu acho que deu uma liga legal, os dois zagueiros ali, o Lucas com o Márcio, manteria os dois para essa partida, apesar de achar que é um jogo duro, difícil, mas eu acho que a Ponte tem totais condições de conquistar um resultado positivo, de conquistar uma vitória e automaticamente fazer do Majestoso, né, a sua força nessa competição. A Ponte que não jogou bem contra o São Bernardo, jogando fora de casa, para mim foi o pior jogo da Macaca na Série B, e tomara que ela recupere e se encontre novamente, viu, CH, principalmente no aspecto emocional, que para mim foi onde a Ponte pecou muito na última partida. Eu tenho quase que certeza que o Elvis e o David Braz vão jogar. O Elvis porque o Murilo tá fora e o Rodrigo Souza jogou bem. Então vai ser Rodrigo Souza, André Lima, Elvis, e o Brian vai ser deslocado pro lado esquerdo. Eu não gosto muito do Brian do lado esquerdo, mas em casa eu acho que o Elvis tem condição. Eu não sei que ritmo ele tá, se ele tá com condição física ou não, mas ele tá um tempão fora. Então não deve estar 100% fisicamente. Agora, só quero lembrar o seguinte: meio campo com Elvis e Rodrigo Souza é previsível e lento. Tem a bola parada, não estou fazendo campanha absolutamente para não colocar o Elvis, eu só estou trazendo, né, um fato. Rodrigo Souza, ele marca bem, é líder, essa coisa toda, mas fluência e dinamismo do jogo não acontece ele como primeiro volante. De qualquer maneira, como diria o profeta, vamos aguardar. 11h40 não, 11h50 em Campinas. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Com Breno Beretta. Oi, CH. Falando de eleições no Guarani, ontem o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Dr. André Torquato, falou a respeito das novas eleições, do recurso que o Guarani tentou, mas não conseguiu para derrubar as eleições e quando será marcado o novo pleito. Então, sendo 30 dias corridos, contados do dia 23 do 4, nós temos que a reeleição tem que ser realizada dia 23 de maio de 2026. Essa data, consultando a tabela do campeonato, existe partida do Guarani pela Série C entre Barra e Guarani. Então fica uma data inviável de realizar as eleições. Então a gente vai hoje, o cumprimento da decisão seria mais viável que a eleição fosse realizada na sexta-feira, dia 22 de maio, né? E, assim, no meu entendimento, eu não vejo necessidade de publicação de um edital, né? Porque já há uma convocação, uma determinação oficial da juíza para a realização dessa eleição. A gente vai publicar uma nota que, conforme decisão da justiça, né, as eleições ocorrerão em tal data, antecipo que provavelmente no dia 22 de maio, durante o dia todo. Bom, CH, dentro de campo, o Guarani ontem voltou a utilizar o CT. Algo muito importante, até porque a partir de agora não precisa ficar treinando em outra cidade, Louveira, por exemplo, para não desgastar o gramado do Brinco. E o CT está com um gramado novinho que tem a mesma qualidade do gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Foi realizado ontem um jogo-treino com atletas que não participaram do jogo diante da equipe do Santa Cruz ou que atuaram muito pouco, entraram no final do segundo tempo. Na primeira etapa, o Guarani perdeu para o Paulínia pelo placar de 1-0. E no segundo tempo, outros jogadores entraram e o time virou 6-1. Para se ter uma ideia, na primeira etapa o Guilherme Parede ele foi testado pelo Hélio Cizenando, pelo que eu descobri, como um falso 9. Aí na segunda etapa os gols do Guarani: 2 do Kevin, 1 do Dentinho, 1 do Mineiro, 1 do Rian e 1 também do Brian. Brian que é um ponta da base, né? Ou seja, jogadores da base estão sendo utilizados em jogos treino
e eu acho isso muito importante. Eu espero que o Hélio Cizenando dê mais oportunidades para a base, principalmente para o Kevin, que treina bem, que faz gols em jogos treino, e é claro que o Maranhão não vem rendendo, assim como o Luca, jogando de camisa 9, não vem rendendo. O jogo do Guarani marcado para segunda-feira, lá no Willie Davis, no Paraná, em Maringá, contra a equipe do Maringá. Para esse jogo, o treinador ainda não sabe se poderá contar com o Luca, que estava vetado pelo departamento médico. O Emerson saiu sentindo dores na coxa, também é dúvida para essa partida. Tem a possibilidade do Isaac. O Isaac teve um desconforto muscular antes do jogo contra o Santa Cruz e não foi relacionado. Eu volto com você, CH. E agora para comentar o Guarani chegando, tá de volta, Gleger Zorzin. CH, a gente sabe que o Guarani vive um momento de instabilidade na parte jurídica, né? Questão aí de eleição, essas coisas, mas eu quero falar de futebol. Futebol, o Guarani tem somado pontos, vem de uma vitória na última partida e também essas atividades feitas aí pelo Hélio Cizenando, eu gosto muito, viu, CH? Jogadores que não vão para o jogo, tem que marcar jogo treino dos caras, né? É para ter um tipo de competitividade. O coletivo ele é legal, ele é bom, ele é legal, mas o jogo, o treino, ele é muito importante. Até para dar um pouco de ritmo. Não dá ritmo igual um jogo de campeonato, mas sem dúvida nenhuma é um treino diferente, cria uma condição melhor de competição para os atletas que não vão para o jogo. E, sem dúvida nenhuma, para dar condição e qualidade para esses atletas. Então, olha aí, ó. Nesse último jogo, o Guarani venceu a equipe do Paulínia, 6-1, né? E quem foi o destaque? O Kevin. Por que eu digo isso? Porque quem foi o destaque negativo da última partida? O Maranhão, que é a mesma posição. Não estaria na hora do técnico Hélio Cizenando efetivar esse menino como titular do time? Ah, mas tem a possível retorno do Luca, tá, tudo bem. Mas o que fez o Luca até agora também? Então eu acho que chegou o momento do Hélio dar uma oportunidade ao Kevin, mas uma oportunidade de começo, oportunidade de jogos, condição para o menino se firmar. Não adianta nada ficar colocando 10, 15 minutos, não adianta nada colocar um jogo só, não é isso. É dar uma oportunidade de sequência. É isso que eu estou pedindo. Porque aí, ó, quem foi o destaque no jogo treino? O Kevin. Então, eu colocaria já no próximo jogo como titular. Ô, Kevin, vem cá, você vai ser titular a partir de agora. A posição tá aqui, a camisa é sua, a posição é sua. Encher o menino de confiança e botar na arena e botar para jogar. É isso que eu faria, viu, CH? Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Corinthians e Santa Fé, que jogam hoje 9h30 da noite em Bogotá. Quarta rodada, fase de grupos, é o Grupo E da Copa Libertadores da América. O provável Corinthians de Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique Bidu, Raniel, André, Breno Bidon e Garro, Linga e Yuri Alberto. Já o Santa Fé de Mosqueira, Palácios, Olveira, Moreno e Mafla, Torres, Toscano e Fernando, Palácios, Rodalega e Fagundes. Kevin Ortega, do Peru, apita o jogo, hein? 9h30 da noite hoje na Colômbia, a bola rola. Libertadores da América tem Santa Fé e Corinthians. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. E a Ponte Preta terá um desfalque certo para o confronto diante do Sport neste próximo sábado, pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador Rodrigo Santana não poderá contar com o atacante Luiz Felipe, que foi advertido com o 3º cartão amarelo durante a derrota para o São Bernardo. O Luiz Felipe iniciou o confronto contra o Brno no banco de reservas, entrou no decorrer da partida e acabou advertido com o cartão amarelo. Diante da necessidade de vitória no final de semana, o técnico da Macaca deve escalar um time mais agressivo. Assim, o atacante provavelmente seria titular caso não estivesse suspenso. Luiz participa, junto com o restante do elenco, de um rodízio entre titulares e reservas para o controle de carga e prevenção de lesões. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu